Marilice Corona e Raquel Magalhães, professora e aluna, partem de fotografias para realizar suas pinturas. As obras das artistas podem ser vistas na Galeria Subterrânea. Confira na reportagem. O trabalho ele vem de alguns anos, 2 anos mais ou menos, e começou no Instituto de Artes, né, que é onde eu estudo ainda, estou me formando esse ano, então é um trabalho em andamento. Como eu sou muito jovem ainda, né, ele não está, obviamente, pronto. Ele é uma coisa que vem se desenvolvendo e uma coisa que eu estou estudando ainda. O trabalho em si ele tem essa origem na fotografia e na coleta de referências de trabalho, assim, documentos de trabalho que eu vou pegando em revista, jornal, algumas fotografias de família, né? E é daí que a pintura surge, né? Como trabalhar pintando uma imagem que já surge de outra imagem, né? Essa é uma questão que para mim é importante. É uma exposição de 2 artistas em fases de carreira bastante diferentes, né? A Raquel Magalhães é super jovem, está se formando agora, né? Quer dizer, nem defendeu lá o TCC dela, que são esses trabalhos que estão aqui, tá? Que fazem parte desse projeto de graduação, no qual a Marilice participa. Então elas são cúmplices um pouco desse ambiente onde se conheceram, que é o Instituto de Artes. O meu trabalho dela, os dois partem de fotografia e eles têm esse âmbito em comum para pensar a pintura, né? Pensar a pintura de maneiras diferentes, é claro. A Marilice, ela tem essa coisa da autorreferencialidade e ela mesma tira as fotos e pensa nas fotos, e os trabalhos, eles têm uma contaminação de um no outro, né? A gente vê um espelho de um no outro. Para mim, a coisa é diferente. Eu uso fotografias que não são minhas e eu penso numa narrativa que se estende de uma pintura entre a outra. É o que acontece entre um quadro e outro, né? Então, nesse sentido, eles são diferentes. Enquanto a dela é uma pintura que olha para dentro da pintura, a minha é uma pintura que empurra para fora, assim, para olhar o que existe entre. Do trabalho da Marilice é primeiro essa generosidade, né, de abrir para diálogo com essa aluna que ela conheceu, mas que agora já é uma colega de trabalho, quer dizer, não é só uma aluna, né? E essa questão no caso do trabalho da Marilice, de fazer remissão ao próprio espaço expositivo, quer dizer, ela pinta a própria subterrânea, resgatando um pouquinho da nossa história. Aqui a gente tem, então, imagens que foram pintadas a partir de fotografias da exposição anterior, né? Então tem pinturas de outras pessoas, apropriação de trabalhos de outros artistas, quando tu pinta o trabalho de outra pessoa, né? Escolhi para expor aqui, na verdade, partiu de fotografias da Subterrânea, que tem essa característica de uma cor mais esbranquiçada, desse interior que tem a luz fria. Então, a partir dessas fotos, eu fui coletando e juntando outros documentos que eu achei que poderiam encaixar e poder construir histórias entre eles. E a história de um sobrevivente do Holocausto inspirou o psiquiatra Fábio Brodax a realizar o livro Da Guerra ao Porto Alegre, Memórias de Cíntia Brodax. O lançamento é amanhã na Livraria Cultura. O Fábio está aqui para falar do livro que
narra, Fábio, você que é psiquiatra, a história do seu pai. E você fez a partir você fez essa narração a partir do ponto de vista da escuta, é isso? Isso, ele é um livro de memórias escrito por mim a partir dos relatos do meu pai, que tinha muitas histórias do período da Segunda Guerra, histórias que eu cresci ouvindo e que em determinado momento da minha vida e da dele, isso se tornou importante que a gente deixasse documentado, num primeiro momento como um documento que ficaria para a família, e a ideia de publicá-lo veio surgindo ao longo da construção do livro. Ele está com quantos anos hoje? Ele está completando 80 anos esse mês. Ah, que legal. Tá aí o presente, né? Acho que ele me deu um presente também Pois de me permitir contar a Fábio, história. a época que surgiu a ideia desse livro, dessa narrativa, de contar essa história, tu fazias oficina literária. Isso, né, eu queria que tu falasse um pouquinho de como essas coisas se integraram. Ótimo. Eu participava naquela época, na mesma época em que o meu pai esteve na Polônia para visitar a terra natal dele. Eu 2007? 2007, isso mesmo. Ele esteve lá aos 73 anos de idade, contou informalmente aos filhos uma história muito inusitada, muito interessante de como ele conseguiu chegar a uma vizinha dele, que conhecia ele com 6 anos de idade, antes que a família fugisse da Polônia, e contou essa experiência e eu transformei aquela experiência nesse texto que veio a se tornar o primeiro capítulo do livro. Na época eu frequentava, Luiz, um grupo de criação literária com a professora Leia Mazina, e então eu estava, de certa forma, querendo histórias para contar, né? Pescando histórias. E daí, a partir daí, você começou a conversar mais, escutar mais o teu pai sobre outras histórias? Foi provocando? Isso, mas a partir dali já surgiu a ideia de documentar formalmente, né? Os encontros, então, passaram a ser com a finalidade de escrever, né? Nós combinamos que nós íamos de tempos em tempos nos encontrar, eu ia ouvir o que ele tinha a dizer, eu ia registrar para mim, eu ia transformar isso em textos, né? Então, eu não queria que fosse um relato cru e linear, eu queria dar algo de mim nos relatos dele, e, de certa forma, ele deu esse elemento, então, que, conversando com o Luiz, a gente se deu conta da questão da MPB, dos excertos. Pois é, tem epígrafes aí com vários trechos de músicas da MPB que ficou algo bem interessante. Tu chegasse a te surpreender em algum momento com algum trecho de um relato do teu pai? Muitas vezes, em muitas situações, as vivências que ele teve em campos de prisioneiros na Sibéria, as histórias de lavagem cerebral com as crianças, ele viveu aquilo, uma tentativa de desconstruir Deus e construir a figura de Stalin. Foram histórias que eu, de certa forma, já tinha na minha mente quando criança, eu cresci ouvindo isso tudo, mas ter ouvido com a intenção de transformar em texto foi uma experiência muito diferente. E foi um período longo, não é, Fábio? Até o livro ser finalizado, né? Começa lá em 2007, como tu diz, e foi finalizado ontem, quase. Por agora. Como não sou um escritor profissional, eu tenho a minha atividade como médico, a coisa ia sendo feita quando possível, a gente não se delimitou um prazo. Teve 2 anos que eu tive envolvido com muita atividade pessoal, nascimento de filhos, então eu, durante 2 anos, não consegui trabalhar. O texto é um texto pequeno, as histórias são breves, mas ela tomou muito de mim na criação. Aqui no final do livro você coloca à disposição do leitor algumas fotos, né, que são os registros documentais de como era a vida naquele momento na Europa, né, as fotos do teu pai com familiares e amigos, né,
E essas imagens também te ajudaram a construir, né, essa memória, esse ambiente todo? É muito bom tu levantares isso, porque essa primeira foto que aparece em cima, que ela é no Cazaquistão, no ano de 1943, ela é uma foto para mim muito impactante. Eu, inclusive, num dos capítulos, eu faço uma descrição de como é que surgiu essa foto, e ela sempre foi muito impactante para mim na minha infância. Ela é a foto, para mim, mais importante do livro e das memórias dele, porque aparece ele, criança, meu pai, no centro da foto, a minha avó, a mãe dele, um primo, o seu irmão, né, toda a família, e um cachorrinho de estimação, que para mim foi uma surpresa em tempos de guerra e de tanta penúria e de restrição, ter espaço para um cachorro de estimação. Isso... Pois é, em outro contexto, a gente observando essa foto, uma foto de familiar, um ambiente ali e tal, né? Mas aí a gente vai ver a data e o local e percebe que tem uma história bem profunda por trás disso, né? Realmente, eu acho que é um ponto interessante do livro, Newton. Justamente quando a gente termina a leitura, vem essa série de fotos aí que nos ajudam a visualizar o que o senhor Sincha passou, né? E o trabalho da editora, até gostaria que tu falasse, ficou muito bacana a edição do livro, né? Fiquei muito satisfeito com a casa editorial Nominara, em primeiro lugar por ter recebido o material com tanto carinho, na pessoa da Betina Mariante Cardoso, que é a editora. Ela se interessou pela história, ela leu a história, quis publicar com muita honra para mim, e fez um trabalho que me deixou muito feliz, muito contente a mim, toda a família, o meu pai. Eu realmente fiquei muito contente. Eu estava ouvindo o Liberato falar aqui que quando viu a capa feita pelo irmão, aquela bela capa do Eduardo Vieira da Cunha, ele disse: é essa. E comigo aconteceu algo muito parecido. Eu olhei para esse trabalho e disse: é assim. Está aqui, Muito bem, tá aqui a capa do livro. Bem, o lançamento ele acontece amanhã, a partir das 7h30 da noite, lá na Livraria Cultura, na Avenida Túlio de Rose, número 80. Fábio, brigadão pela tua participação aqui. E eu que agradeço muito a vocês. Legal. Bom, e agora o Dil vai falar sobre Paulo Leminski, é isso, Dil? Paulo Leminski, Newton, né? Depois do sucesso do livro Toda a Poesia, a Companhia das Letras lança agora Vida. Esse volume reúne 4 biografias escritas pelo Paulo Leminski, né? O poeta curitibano escreveu de forma muito original sobre Cruz e Souza, Bachot, Jesus e Trotsky. Segundo o Leminski, são 4 modos de como a vida pode se manifestar. Os textos foram publicados nos anos 80, na coleção Encanto Radical, da editora Brasiliense. Newton, os 4 textos haviam sido reunidos em um único volume em 1990 pela editora Sulina, aqui de Porto Alegre. E agora, para a sorte de todos os leitores, está de volta às livrarias. O nome do livro é Vida, do Paulo Leminski, lançamento da Companhia das Letras. Fábio, Dil, obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura, essa segunda-feira bem literária do nosso programa. E nós encerramos o Estação de hoje com a banda Rock de Apartamento, que faz show na sexta-feira no bar Divina Comédia. Tchau e até a próxima edição.